O Repórter Setorial está de volta. Ter uma formação profissional é o objetivo de quem sonha com um lugar no mercado de trabalho. A falta de tempo, muitas vezes, impede que a pessoa participe de aulas presenciais. Nesses casos, a educação à distância passa a ser uma opção estratégica. Ensino à distância. Este é o tema da reportagem especial de hoje. Tecnologia e educação. Essa é a base da fórmula para a educação à distância. Apesar de parecer um método moderno de ensino, o caminho foi longo até que as aulas fossem parar na tela dos computadores, tablets e celulares. Até o ano de 1910, os cursos à distância eram feitos por correspondência e utilizavam materiais impressos. Depois, vieram os slides e materiais audiovisuais. Entre 1910 e 1940, o rádio se tornou um aliado na transmissão de alguns conteúdos. Depois de 1950, com a invenção da TV, surgiram os telecursos. Mas foi depois da década de 1990 que os cursos passaram a ser feitos via CD-ROM e depois pela internet. Os primeiros cursos eram voltados para o aperfeiçoamento profissional e os conteúdos complementavam a formação acadêmica. Com o tempo, o número de universidades que ofereciam ensino superior à distância passou a ser cada vez maior. Só em 1996, a Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação foi criada. A partir daí, foram homologadas leis para garantir a validade dos diplomas emitidos pelos cursos nessa modalidade. Jadson alcançou a primeira graduação através do ensino presencial, mas perdeu oportunidades de emprego na área de formação por falta de especialização. Foi aí que ele encontrou na educação à distância uma solução para deixar o currículo mais atrativo. Eu já perdi alguns empregos por falta de especialização. Foi por isso que eu me preocupei para poder me especializar ainda mais. A partir do primeiro emprego, eu falei assim, não, eu preciso estudar, eu preciso fazer um ensino superior. Falei assim, então vou fazer administração de empresas, porque é algo que eu gosto, nessa rotina administrativa. Então, fiz a graduação, foi muito boa, fiz ela presencial, né? Então, e aí me ajudou no mesmo emprego que eu estava. E quando eu terminei a graduação, concluí a graduação, e aí me promoveram para um cargo melhor. E com isso eu falei assim, nossa, eu não posso parar. Eu preciso continuar fazendo uma pós, eu preciso me preparar não só para o trabalho que eu estava, mas para o mercado de trabalho. A realidade da Maria Júlia é bem diferente. A jovem de 21 anos sempre sonhou em ser professora, mas as condições financeiras da família deixavam esse sonho cada vez mais distante. Quando eu terminei o ensino médio, eu estava trabalhando na época, tudo. Só que, eu fiz o vestibular, eu ia começar a fazer faculdade, só que o valor que eu ganhava, eu não iria conseguir pagar a minha faculdade, né? Daí eu acabei, depois de um tempo, como eu posso dizer? Eu acabei aceitando que isso não poderia acontecer naquele momento, sabe? Mas mesmo assim o sonho ainda não tinha, o sonho não tinha morrido. Eu queria ajudar, mas a minha condição não dava. Tanto que ainda não dá. Eu ainda falava para ela. Ela começa a reclamar, né? Que eu quero fazer a faculdade, eu não consigo. Ela tenha calma. Eu vou resolver umas coisas, eu vou pagar para você. Eu falava para ela. Eu vou pagar para você. Nem que eu comece, pago 1 ano, 2 anos, depois você continua, mas eu vou. Além disso, Maria Júlia mora na cidade de Miracatu, que fica no interior de São Paulo, e tem pouco mais de 20 mil habitantes. A faculdade mais próxima fica a 50 quilômetros na cidade de Registro. As vantagens da educação à distância, algumas delas que eu vejo são: você pode, no caso do professor, levar o conhecimento para os alunos nas mais diversas regiões do país e do mundo, do Brasil e do mundo. Nas regiões, por exemplo, que tem pouca infraestrutura tecnológica, de redes cabeadas, por exemplo,
você pode levar esse conhecimento lá por meio das redes móveis, tá? Por meio dos celulares. Nas regiões onde não há universidades ou instituições educacionais que podem propiciar vagas para os alunos assistirem às aulas presencialmente. Então, você pode também levar esse conhecimento por meio de polos de instituições educacionais que podem estar em outras regiões do país. Que no Brasil, no caso, nós temos uma grande quantidade delas aqui na região sudeste e na região sul. Tá? Existem alguns outros fatores que são, por exemplo, o aluno procura por um certo curso que na região dele não tem. Então, ele conhece que alguma outra universidade está oferecendo aquilo, tá? E pode oferecer para onde ele está, para a região de onde ele está morando, né? Então, são diversas as vantagens. Ele pode estudar em diversos momentos, em diversos ambientes, tá? E que facilita muito a vida dele para o trabalho e para os estudos. Eu fiquei 5 anos sonhando, esperando essa oportunidade de ingressar no ensino superior. Ela descobriu que a educação à distância poderia ser o caminho para a realização desse sonho. Como não tem computador nem internet em casa, a jovem que trabalha cuidando de crianças conta com o apoio da patroa para acompanhar as aulas no notebook emprestado. Eu acho que se não fosse a educação à distância, eu não teria conseguido, eu não iria conseguir fazer o meu curso. Pelas dificuldades também, tanto minha quanto da minha família, e então ia ficar bem difícil. O perfil do aluno de educação à distância é aquele que ele procura ou por uma formação, que no caso é a primeira graduação, ou por uma formação continuada, que pode ser uma especialização, pode ser um curso de MBA, pode ser um mestrado, stricto sensu, pode ser um doutorado, que vai fazer com que ele se aperfeiçoe um pouco mais e adquira conhecimentos para ser competitivo no mundo do trabalho. Então, como isso está tendo uma amplitude global, torna-se necessário que ele se torne mais competitivo. Isso é para todas as áreas. No caso do Jadson, estudar à distância foi a solução que ele encontrou para ter horários mais flexíveis para se dedicar ao curso. Olha, se não fosse a educação à distância, seria complicado. Eu não teria concluído alguns cursos que eu já concluí. Eu não estaria fazendo a segunda graduação de Ciências Contábeis, EAD. Por quê? Porque devido ao meu horário de trabalho, então atualmente, né, eu trabalho na Casa Publicadora Brasileira e o meu horário é bem complicado, porque é um turno da tarde e da noite. Então, por exemplo, para você entender melhor, eu entro meio-dia para trabalhar e vou sair só às 22 horas. E eu tenho um filho de 3 anos. Sou casado, eu tenho um filho de 3 anos. Então, eu tenho mais tarefas. Eu tenho tarefas domésticas que eu preciso ajudar em casa, ajudar minha esposa, cuidar do meu filho, levar ele para a escola, acompanhar todo o desenvolvimento dele. Então, e outras coisas particulares que eu preciso resolver no dia a dia. Então, para mim foi muito bom, porque como não consigo estudar nem à noite e nem de manhã, então a única alternativa que eu tinha e já conhecia é o EAD, o ensino à distância. Então, para mim está sendo muito bom, devido a essa flexibilidade, né, de horário, também os acompanhamentos e monitoramento dos tutores online também, que é muito importante, essa disposição deles, esse monitoramento. Então, se não fosse o EAD, né, a EAD, eu não estaria concluindo, né, não estaria nem começando uma nova graduação agora. O aumento da procura pela educação à distância dá-se por diversos motivos. Um deles é a falta de tempo para o aluno estudar. Normalmente, esse aluno tem, em média, de 26 a 30 anos de idade, ele já trabalha, ele não tem tempo para estudar durante o seu período de trabalho, então ele procura fazer esses cursos na modalidade de educação à distância após o expediente, tá? Ou até, em algumas situações, algumas empresas autorizam que eles acessem cursos durante o expediente, mas é muito raro isso. Ele já tem a consciência de que ele precisa de crescer profissionalmente
ele precisa avançar nesse aspecto, ele tem que ter disciplina para esses estudos, tá? O que vai fazer com que ele possa melhorar o seu nível de conhecimento, melhorar o seu nível social e possivelmente o seu nível econômico. No total, o número de brasileiros matriculados nos cursos à distância já somam quase 4 milhões de alunos. Entre eles, 55% são mulheres e 45% são homens. Dos institutos de ensino superior que oferecem cursos na modalidade EAD, 54% são instituições públicas federais, 26% são públicas estaduais e 6% são públicas municipais. A região Sudeste é onde estão 37% do total dessas instituições. Em seguida está o Sul com 27%, o Nordeste com 18%, o Centro-Oeste com 11% e o Norte com apenas 8%. Existe uma quantidade muito grande de alunos indo para a educação à distância por vários motivos. O primeiro deles é que o custo é muito menor. Então, de modo geral, estudar em educação à distância custa 1/3 que estudar em educação presencial. E isso é muito significativo para o brasileiro. Além do custo, existe a questão da comodidade, do conforto. Imagine você que 70% da população da escola que estuda na universidade estuda à noite. As pessoas não precisam sair do seu trabalho e ir para a sua faculdade. Elas saem do seu trabalho e vão para suas casas. Podem estudar nas suas casas naquele momento ou no momento que lhe for mais conveniente. Então, basicamente, são esses os dois grandes motivos pelos quais há uma grande quantidade de pessoas optando pela educação à distância. Custo e o conforto, tempo e espaço. Embora tenha aumentado o número de alunos que preferem essa modalidade de estudo, as opiniões ainda se dividem quando o assunto é a qualidade do ensino à distância. Eu acho que a distância, acho que não tem aquela informação necessária que você precisa, aquela discussão em público, eu acredito que não. Se a pessoa se dedicar, ela se torna um bom profissional, tanto à distância quanto presencial. Eu acho que nem presencial hoje em dia está formando bons profissionais. No início era algo que muitos tinham receio, lá no início do ano 2000, 2003, eu falei assim, não, mas eu vou, porque se está funcionando, se tem muitas faculdades abrindo esse espaço EAD, por que não? Então vale uma tentativa. Eu falei assim, eu vou arriscar. E é importante a gente se arriscar, eu aprendi isso na minha vida. Então eu falei assim, eu vou arriscar. Me matriculei, fiz um curso de MBA em Administração de Empresas, uma pós-graduação, e para a empresa que eu estava, na mesma empresa, então a chefe falou assim, olha, muito bom, a gente está vendo sua dedicação, no momento a gente não pode, né, te promover, porque você ainda está concluindo, mas quem sabe futuramente. Mas isso surgiu uma outra oportunidade de trabalho devido à especialização que eu estava concluindo. Tecnicamente, não existe diferença entre um formado entre educação presencial e educação à distância. O diploma é o mesmo, quem certifica é o MEC, então não há distinção entre um diploma de presencial e a distância. Eles são reconhecidos no mercado como duas pessoas formadas, graduadas, licenciadas ou tecnólogos. Não há problema nenhum. Do ponto de vista atitudinal, existe uma diferença entre alguém formado em educação à distância e alguém formado em educação presencial. A educação presencial ela se pauta muito mais por uma postura passiva. Você vai à escola, você vai à instituição, você vai à universidade, à faculdade e você espera alguém fazer algo por você, do ponto de vista pedagógico, o professor te ensinar. Em educação à distância, a postura é ativa. Você vai até a tua plataforma de educação à distância, ao que nós chamamos de ambiente virtual de aprendizagem, e você ativamente busca o teu conhecimento. Você lê, você vê os vídeos, você interage com os colegas, você responde as perguntas, a questionários. Então, há uma postura muito mais ativa. Essa postura ativa faz com que esse aluno tenha um outro tipo de comportamento. Ele precisa ser mais disciplinado, mais motivado, ele tem que ter gestão do seu tempo, ele tem que ter responsabilidade para a entrega das suas atividades. Isso acaba lhe trazendo um componente atitudinal bem diferente daquele que traz na educação presencial. Por quê? Porque a educação à distância você tem que buscar ter o conhecimento. Na educação presencial, entre aspas, alguém leva para você o conhecimento.
Valcenir ressaltou que alguns hábitos típicos de aluno de educação à distância fazem com que esses estudantes tenham, inclusive, algumas vantagens sobre os alunos de educação presencial. O famoso ENAD, o Exame Nacional de Desempenho Acadêmico, tem mostrado que os alunos de educação à distância têm tido uma vantagem sobre os alunos presenciais, por incrível que pareça. Por quê? Porque eles leem mais e escrevem mais. Então acaba desenvolvendo mais a capacidade interpretativa e de expressar oralmente, que é basicamente o que se faz no ENAD. Depois da educação à distância, eu comecei na verdade, a ter uma rotina mais regrada, podemos dizer. Ter um momento para o estudo, ou à noite, ou à tarde, né? Sempre ter um plano de estudo, podemos dizer, para não deixar de estudar e também não atrapalhar nas outras coisas que eu tenho no dia a dia. Depois do intervalo você vai ver. Taubaté lança campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes. A gente volta já já.